Fala, galera do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Maurício, prazer estar falando com vocês. Estou registrando essa aula, que é como se fosse um primeiro contato nosso, para facilitar o entendimento de vocês, porque a gente vai começar agora a trabalhar efetivamente os conceitos históricos, o papel da história, o ofício do historiador, o que são fontes históricas. Então, esse começo, né, é uma questão bem conceitual, faz parte do conteúdo do sexto ano, da disciplina História, e a gente vai trabalhar eles sem pressa, tranquilo. Então, vocês podem ficar, se vocês não entenderem, assistam o vídeo de novo, vejam de novo, vai ter alguns exercícios lá para vocês fazerem, baseado nesse vídeo também. Então, assim, fiquem bem tranquilos. Eu sei que é possível que vocês estejam um pouco tensos, né? Porque agora vocês têm um monte de disciplina, vários professores, então isso tudo faz com que vocês fiquem, né, ansiosos, não estão podendo ir na escola, assistir às aulas presenciais, então tudo isso acaba afetando, tá? Mas podem ficar tranquilos, que com o tempo vocês vão se adaptando, aí vocês vão tirando de letra, e aí vocês vão se adaptar e vão conseguir levar super de boa, tá bom? Podem ficar tranquilos. Da minha parte, da disciplina História, vocês podem contar aí comigo no que precisarem. E eu tenho certeza que muitas outras disciplinas também, aqueles que são professores, são responsáveis por essas disciplinas, também vão estar ajudando vocês, seja matemática, português, ciência, geografia, artes, né, inglês, língua estrangeira. Todas elas eu tenho certeza que vocês vão encontrar apoio, tá bom? Então, olha lá, vou começar a disponibilizar aqui o material para vocês poderem ver. É um slide que eu fiz, né? Olha lá, estou colocando na tela inteira, né? Então, esse é um material nosso que eu produzi para vocês, alunos do sexto ano, tá? Para a gente poder começar a pensar. Então, qual é o tema da nossa aula? O que é história, né? O que é essa disciplina? O que ela estuda? Qual é a importância dela? Como que a gente tem que olhar para essa disciplina, né? Por que, objetivamente, a gente está lançando o nosso olhar sobre esses conhecimentos, esses conteúdos, tá? Então, vamos lá. Ó, então, inicialmente, a nossa provocação, né, são 4 questões relacionadas à história. Para que serve a história? Né? Por que estudar história? O que é, afinal, essa disciplina? Veja bem, ó, para que serve, por que estudar, o que é, né? E para que estudar? Que uma coisa é você por que você está estudando e a outra para quê? Qual é o objetivo? Né? Porque ela pode servir muito bem para os historiadores, que são pesquisadores, como, por exemplo, eu sou. Mas e para aqueles que não são historiadores, como vocês, que são alunos, que vão estudar essa disciplina até vocês terminarem o ensino médio, até o segundo grau? Então, afinal, né, qual é o sentido disso? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, seguindo, olha lá. Então, a palavra história, ó, aqui no lado direito, tá? Prestem atenção aqui, ó. A palavra história, ela é uma palavra de origem grega, né? Então, ela sendo uma palavra de origem grega, ela tem um significado, né? Por quê? Porque o grego é um idioma diferente do nosso, da língua portuguesa, né? Então, muitas das palavras e expressões que nós utilizamos, elas estão relacionadas a essas civilizações do passado, né? Então, aos hebreus, aos gregos, aos romanos, né? Com a língua latina. Muitas das nossas palavras têm uma origem latina, né? E aí a gente vai ver que tem um significado, né? Então, a palavra história, olha o que ela significa no grego, né? Significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. E aí tem 4 perguntinhas aí que eu coloquei para vocês. Olha lá. Afinal, a história é uma ciência? É uma narrativa? Ela conta o passado? Ela é uma investigação? A gente pode dizer que ela é tudo isso. Ela é uma ciência, como qualquer outra disciplina,
né? Ela tem metodologia, ela tem, é, ela tem experiência, ela tem produção do conhecimento, ela tem o rigor acadêmico e científico. O historiador, ele não pega qualquer coisa que ele acha que aquilo ali representa a história de um determinado grupo, de um determinado objeto, e ele escreve da forma como ele bem entender. Não, ele não pode. Inclusive, academicamente, o conhecimento que ele escreveu não vai ter valor nenhum, né? Porque dentro do conhecimento científico, ele só tem valor quando ele é apreciado pelos outros especialistas daquele conteúdo, né? Por exemplo, um historiador que trabalha com história do futebol, do esporte. Eu tenho um amigo que trabalha com história do esporte, né? E aí ele produz o artigo, né? Ele trabalha com futebol na Colômbia, né? Ele trabalha com história da América, então ele já foi para a Colômbia, ele pesquisou a profissionalização do futebol na Colômbia, né? Quando que os clubes de futebol começaram a profissionalizar, né? O futebol se torna uma profissão, né? O jogador de futebol vira um profissional, assim como outros profissionais, como o pedreiro, o engenheiro, como o garçom, né? Como o mecânico, o professor, é uma profissão como qualquer outra, né? Só que dentro de uma área que produz entretenimento para a gente, né? É muito interessante aquela questão do futebol, aquela coisa toda, mas aquelas pessoas que estão ali fazendo espetáculo são profissionais. Então, ele estuda isso. Aquele conhecimento que ele produz só tem valor quando é feito o quê? Quando aquilo é submetido à análise. E aí, aqueles que são especialistas como ele, que também estudam esporte, o futebol, vão pegar o texto dele e vão ver, olha, isso aqui não está legal, não, ó, isso daqui está errado, ó, isso daqui precisa resolver, ó, aqui tem um problema aqui. A gente chama de crivagem acadêmica, né? O conhecimento tem que ser submetido à análise de outros pesquisadores. Então, isso acontece em qualquer coisa. A pessoa é um microbiologista, ou então é alguém ligado à área de pesquisa de doenças, né? Trabalha com a questão da epidemiologia. Então, ele faz pesquisas. Um artigo que ele produzir só vai ter valor se ele for apreciado, avaliado por outros pesquisadores como ele. Se não for submetido a isso, por isso que você tem revistas, revistas acadêmicas onde esses textos são publicados. A revista, ela tem esse rigor de pegar aquele artigo, aquele conhecimento, enviar para outros pesquisadores para que eles possam analisar e dizer se realmente aquele artigo ele tem validade acadêmica, se ele é importante. Então, é uma ciência, tá? A história é uma ciência. É uma narrativa? Sim, porque o historiador ele estabelece uma narrativa escrevendo sobre esse passado, né? Em determinado momento, ele conta esse passado? Sim, e não deixa de ser uma investigação, assim como um detetive, que vai ali investigando as pistas, levantando para ele fechar aquela ideia e escrever sobre aquele objeto que ele está lançando o seu olhar. Que objeto pode ser esse? Pode ser o futebol, pode ser a religião, pode ser a ciência, pode ser a saúde. Por exemplo, eu trabalho com história da saúde, história das doenças, né? Só para vocês terem dimensão. Esse é um objeto de análise para mim, tá? Seguindo, galera, olha lá. Heródoto, né, é um personagem importante lá da Grécia Antiga. Eu falei da Grécia com vocês, né? Por que Heródoto é um personagem importante? Porque dentro do Ocidente, ele seria esse primeiro indivíduo que é considerado, ao longo da história, um historiador, né? Ele foi esse primeiro indivíduo que registrou em livros determinados fatos que aconteceram no passado e que se tornaram muito famosos, como, por exemplo, guerras, conflitos. Ele fez esses registros. Por isso que ele é considerado o pai da história, tá? Então, ó, a palavra história tem sua origem nas investigações dele, do Heródoto, que está aqui, né? A imagem dele, o busto dele, né? Então, o grego Heródoto, que viveu no século 5 antes de Cristo, depois eu vou explicar isso para vocês, o que é antes de Cristo, depois de Cristo, por que essa nomenclatura, mas fiquem tranquilos que a gente depois vai ver isso com calma, tá? Então, ele é considerado o pai da história e o primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação. Pioneiro é o quê? O primeiro. Ele foi o primeiro a fazer isso. Tá bom? Seguindo, olha lá.
E aí ainda refletindo sobre essa coisa de, né, de a gente entender o que é a história, né? Então, ó, a história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra, né? É o Robinson, James Harvey Robinson, né? Citado por um historiador muito famoso que se chama Peter Burke, que é inglês, né? Muito famoso, principalmente na área da teoria da história, né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: a história, ela não é o estudo do passado, ela é o estudo do vestígio de tudo que o homem deixou ao longo da história da humanidade, desde o seu aparecimento sobre a Terra, tá? Tá lá. Então, história é o quê? Ela é um processo dinâmico. Agora eu estou respondendo aquelas perguntas lá iniciais, lembra? O que é, para que serve? Então, ó, a história é um processo dinâmico. Ela estuda a ação dos homens, né? Ela estuda o tempo passado, a ação dos homens no tempo. Ela é, a gente pode considerar, né, uma ciência dos homens ao longo do tempo. E, sem sombra de dúvida, você tem aí a narração de fatos, tá? Seguindo, olha lá, ainda, né? A gente pode definir a história como o quê? Como uma ciência, olha só que interessante, ela é uma ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Isso aqui define perfeitamente. Então, o que é história? É uma ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Beleza, galera? Até aqui? Espero que vocês estejam entendendo. Tranquilo. Qualquer coisa, depois vocês vejam o vídeo de novo, tá bom? Mas a gente vai voltar sobre isso, a gente vai discutir em outros momentos, então fiquem bem tranquilos, tá bom? Se tiverem com dificuldade, depois vocês vão entender melhor, tá? Então, ó, para que estudar história? Né? Para que serve isso? Estudar o homem ao longo do tempo não tem sentido, alguns vão pensar assim, né? Então, ó, um dos principais objetivos da história é o quê? Resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo do desenvolvimento. Tudo isso que vocês estão vendo agora, né? Tudo isso que envolve as nossas relações sociais, a nossa cultura. De onde veio isso? Não é importante para os seres humanos entender a história de si, de como que a gente chegou até esse processo que vivemos hoje? Muitas vezes, se a gente entender muitas coisas que aconteceram no passado, a gente não evita erros que são cometidos no presente? Então, isso são coisas que precisam ser pensadas, né? Então, ó, entender o passado também é importante para compreender o presente. É fundamental. E quem vai fazer isso é a história, não é a matemática, não é o português, não é a geografia, né? Você tem ciências que, nesse momento, podem ser auxiliares à história, que vão nos ajudar muito. Por exemplo, a geografia é uma, a arqueologia é outra, a paleontologia é outra, né? Então, é importante demais. A arqueologia, principalmente, trabalha com os vestígios ali na terra, né, no solo, escavando, levantando tudo aquilo, né? E aí descobrindo novas fontes. Então, para nós, historiadores, é fundamental. Tá? Então, olha lá, uma imagem, né? Olha que coisa interessante. É uma imagem, né? O passado e o presente representado numa única foto. Vejam que coisa interessante. Esses lugares são os mesmos, né? Então, ó, olha a arquitetura, a diferença, né? Olha a largura da rua, olha como é que era diferente, olha o espaço como é que era aberto, olha como é que ele foi tomando forma diferente do que a gente entende hoje. Não existia asfalto, né, antigamente. Então, ó, aqui a gente pode dizer que essa foto aqui é uma foto da década de 40, né? Aqui, década de 60, 70. E aqui, períodos atuais, 2017. Olha lá o ano, né? Todas essas imagens representam o mesmo local, a mesma rua, o mesmo bairro, o mesmo endereço, né? Então, isso é importante, tá? Isso aí é só uma imagem para a gente poder ter uma dimensão do que eu estou colocando para vocês. Então, qual é o objeto de estudo da história? A história lança seu olhar sobre o quê? Eu falei para vocês que é o quê? A ciência que estuda o homem ao longo do tempo. Então, o que diz o Mark Bloch?
A ideia que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda. Ele está dizendo o seguinte, ou seja, a história não estuda o passado. Como é que você vai estudar o passado? Aquilo que passou, passou. Você não tem como voltar no tempo, a gente não tem uma máquina do tempo. O historiador não tem essa capacidade de entrar na máquina do tempo, voltar lá atrás, olhar tudo aquilo, registrar e trazer para hoje. Não. Ele vai pegar os vestígios deixados pelo homem e aí ele vai tentar fazer essas construções, né? Para poder entender determinadas situações, fatos históricos. Então, o que diz o Mark Bloch? O objeto da história é, por natureza, os seres humanos, o homem, não é o tempo, né? Agora, é lógico que o tempo é algo muito importante para nós, historiadores, tá? É isso aí. Fechou? Beleza? Vamos fechando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai estar fazendo várias outras aulas nesse formato, se vocês toparem, gostarem, né? Daqui a pouco a gente vai estar nas aulas presenciais, eu tenho certeza, né? E aí vai ser melhor, porque a gente vai conversar. Eu faço às vezes, oficinas na sala de aula, levo fontes históricas, os alunos podem pegar, entender um jornal antigo, uma moeda, fotografias, né? Uma receita de culinária. Qualquer coisa que representa vestígio dos seres humanos ao longo do tempo é história. Tá bom, galera? Então é isso. Um grande abraço para vocês, pessoal do sexto ano. A gente vai se falando aí ao longo do tempo. Olha o tempo aí. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.